começar, um bom dia caloroso a todos. Hoje é um dia muito feliz para o time Humanidades, onde a gente organizou esse espaço para compartilhar tudo que nós vivemos nesse 1 ano e 9 meses de atuação. Então, um prazer muito grande tê-los aqui conosco. E eu queria agradecer as pessoas que nos apoiaram para que esse evento pudesse acontecer. Então, em primeiro lugar, a Marjan, que é o nosso maestro tecnológico do evento, então ele está cuidando de toda essa parte tecnológica para que tudo aconteça da melhor maneira. A Edna Bessa, pelo apoio e pela preciosa organização e divulgação do nosso evento, foi uma pessoa fundamental, sempre presente, desde o momento da primeira semente do time Humanidades, a Edna esteve conosco. A Bianca Reis, da Âncora Comunicação, que fez o material todo de divulgação, a logo do evento, com o maior carinho, foi muito bacana. Ao Carlos Eduardo Keller, que fez alguns vídeos que vocês vão assistir hoje aqui nos intervalos, que trabalhou para nós. E a todos do time, meu querido time do coração, que eu amo profundamente, que se doaram para fazer esse simpósio acontecer. Muito obrigada e bem-vindas a todos. E como eu estou falando do time, eu quero abrir esse simpósio contando um pouco da nossa história. Existem palavras tão poderosas que só ao pronunciá-las já nos convida a revisitar matizes inspiradoras no horizonte. E, sem dúvida nenhuma, humanidades é uma dessas palavras. É uma palavra proparoxítona que carrega consigo o significado dos valores mais preciosos, das qualidades mais distintas de ser humano. Ser justo, benevolente, empático, solícito com nossos semelhantes. Em 2016, o Dr. Ricardo Cruz, um humanista na sua essência, criou no Hospital Samaritano o Grupo Humanidade, com o objetivo de lapidar e ampliar a qualidade das relações humanas no contexto de saúde. Como um grande maestro, ele selecionava temas que nos nutriam de saberes e reflexões sobre a qualidade de estar com, em múltiplos contextos. O mês de março de 2020 vinha fechando o verão com uma promessa bem diferente daquela dos versos melodiosos do nosso querido Tom Jobim. Como manter de pé a promessa de vida no nosso coração? No dia 22, uma ideia foi semeada no Grupo Humanidade e nos remeteu a desafios dos tempos sombrios, com a incerteza permeando as nossas conversas e os noticiários. O desejo trouxe um caminho, acendeu a vontade de contribuir e propiciar uma escuta acolhedora. Era o ponto de partida para o nascimento desse time querido. Embalados pelas músicas das partituras desenvolvidas ao longo das 5 temporadas do Grupo Humanidades, decidimos compor uma rede solidária. Passamos a oferecer suporte psicológico através de um atendimento pontual online pelo WhatsApp, para ajudar tanto os profissionais de saúde como a população em geral. Disponibilizamos corajosamente nossos números de celulares numa lista que, num fluir rizomático e tecnológico, alcançou territórios inesperados. Nos expandimos a partir do Rio de Janeiro, alcançamos quem precisava de nós em outras cidades, em outros estados e até em outros continentes. O time contou, nesse tempo todo de existência, com 94 psicólogos, 11 psiquiatras e até tivemos 2 advogadas. Todos unidos pelo mesmo propósito, o desejo genuíno de colaborar. Aliás, colaboração foi a alma do nosso trabalho. Nós não éramos uma instituição, tínhamos linhas teóricas diferentes, mas buscávamos todos contribuir com o que nós tínhamos de melhor. A disponibilidade para oferecer essa escuta acolhedora e presente a quem nos procurasse. Nas reuniões, as ideias iam surgindo para a gente ir lapidando o funcionamento desse time. Nós éramos uma Babel invertida, onde diferenças teóricas, ao invés de nos distanciar, nos enriquecia e aproximava. Tecíamos nossa rotina na medida em que vivenciávamos conversas e nos deparávamos com as demandas do atendimento online. Nós vivemos a construção em ação. A cada dia convivíamos com a solidariedade em diferentes perspectivas.
a daqueles que nos procuravam, a nossa com quem nos procurava e a que germinava entre nós. Éramos nutridos pelas infinitas possibilidades das quais o ser humano dispõe para lidar com as adversidades. Nós fomos testemunhas de ostras que viraram pérolas, como nos bem diz Rubem Alves. Tivemos a oportunidade única de visitar diferentes margens de histórias de vida, que nos presentearam com belos testemunhos de resiliência e nos convidaram a refletir sobre a nossa própria capacidade de criar pérolas na mesma diversidade que todos estávamos vivendo. Vivemos duetos, quartetos, coros e sinfonias que entoaram desde requiems a primaveras. As conversas online viabilizaram encontros verdadeiros. A solicitude reverberava por todos os lados. Quantas mensagens e cuidados recebemos de quem atendemos? Até hoje, a gente ainda recebe mensagem dessas pessoas, um bom dia, né, uma prece. Volta e meia surge no meu WhatsApp, brota no meu WhatsApp um carinho inesperado. O nosso cotidiano era suavizado, como bem disse Miyakoto, por deixar entrar a luz da poesia na casa do pensamento. Ao longo desses 1 ano e 9 meses, cultivamos amizades verdadeiras entre nós. Nos apoiamos, nos incentivamos e nos doamos. Vivemos momentos pessoais de intensa vulnerabilidade. Algumas de nós tiveram Covid, outras perderam amigos e parentes. Também estávamos isolados, saudosos dos abraços, dos encontros presenciais. O time se tornou uma ponte que nos transformou num grande arquipélago virtual. Nós transpusemos as paredes através das forças das histórias que ouvíamos, iluminando o nosso isolamento com o brilho intenso da potência do ser humano. Presentes especiais também fizeram parte da nossa rotina e coloriram as nossas ilhas com aprendizados que nos alimentaram de recursos e ideias para lidar com o momento inédito que enfrentávamos. Nas manhãs de quartas-feiras, éramos brindadas com a presença de amigos que partilhavam suas expertises para ampliar nossa criatividade e reforçar nossa capacidade de escuta. Ao longo desse caminho, entrelaçamos raízes com instituições que se uniram a nós para fortalecer a rede de apoio solidária. E hoje vamos ter o prazer de ouvir essas instituições tão especiais que compõem a mesa que vem logo após a apresentação desse primeiro bloco. Juntos criamos espaços valiosos para atendimentos individuais, de casais e de família. Isso foi tão fundamental nesse tempo todo que a gente viveu tantas situações delicadas nas casas das pessoas em diversos pontos, tanto do Brasil como do mundo. Em janeiro de 2021, nós assistimos impactadas ao drama vivido em Manaus. Nossas raízes se estenderam oferecendo apoio. Tecemos encontros inesquecíveis e dessa tessitura, novos amigos nos envolveram em outros projetos, como a participação na ação da Universidade Estadual do Amazonas, no Nós da Linha de Frente, coordenado pela Monique Terence, e a contribuição na supervisão de psicólogas, que foram contratadas pela Rede de Emergência em Saúde Mental do Amazonas, durante a segunda onda de pandemia, coordenada pela querida e super amiga nossa, Sônia Lemos. Vivenciamos a potência de vida da semeadura em pleno deserto de oxigênio. A cada momento, novas ideias surgiam para manter o acolhimento em diferentes perspectivas. E aí o time realmente sempre é muito criativo para pensar no que a gente podia fazer para ajudar. E aí nós criamos 2 eventos para ajudar na campanha contra a fome. Ana Cristina Nadruz e Clarice Misquier doaram seus talentos e conseguimos arrecadar 170 cestas básicas para a ONG Bees of Love e 501 kits de higiene e de quentinhas para o projeto Ruas. Foi muito legal, foi muito importante para nós esse momento. Também tivemos a oportunidade única de sermos nutridas com arte. O artista plástico Renato Bezerra de Mello doou para o time uma oficina de 4 encontros, onde areamos a criatividade
e ampliamos o nosso olhar no cotidiano. Em julho de 2021, demos início ao trabalho também com enlutados, oferecendo um apoio grupal, além de um banco de terapeutas para suporte individual. Desde março de 2020 até os dias de hoje, foram realizados 4.951 atendimentos e 95 rodas de conversa. O time contou com o privilégio também de ter a querida Daniele Greenspan, que, além de atender, também nos presenteou com uma oportunidade inestimável. Ela é responsável por corporificar os registros dos nossos encontros. Ela nos fez ficar na história, criou a nossa memória. Há um ano, recebemos do querido Ricardo Cruz uma grande homenagem. O Grupo Humanidade realizou uma sessão extra para apresentar o nosso trabalho desenvolvido em 2020. Não sabíamos que estávamos prestes a sofrer uma perda irreparável. Ricardo nos deixou, vítima da Covid-19. No nosso último encontro, ele tinha comentado sobre a importância de registrar essa experiência. E mais um projeto nasceu, querido Ricardo. Nós escrevemos um livro. E este livro vai ser lançado em março de 2022, quando completaremos 2 anos de existência. Nosso maestro deixou no ar uma nota que fortaleceu a construção desse broto narrativo, que também inspirou o nosso encontro de hoje. Ricardo criou a terra que nos uniu. Nós germinamos e nos tornamos um rizoma solidário que cresce a cada dia. Convidamos vocês a conhecer algumas belas partituras do que foi vivido nesse simpósio. Esperamos que elas possam inspirá-los a compor novas ideias, novas sementes. Tenho a honra profunda, imensa, de coordenar esse time que exala a humanidade por todos os seus poros. E agora eu tenho a honra de convidar a querida Denise Cruz, curadora do Grupo Humanidades, junto com a assessoria secreta, que são amigos leais do Ricardo, que mantém o seu sonho acontecendo, Daniel Tabac, Analdo Gondenberg, Lucila Feinstein, Sérgio Zaidaf, Sônia Bromberg, Roberto Cupp e Margarete Dalcomo. Querida Denise, passo a palavra para você, minha querida. Tem que abrir o microfone. Peraí. Abrir o microfone. Está aberto? Sim, querida. Tá bom, bom dia a todos. É uma honra estar aqui, né? Eu vou ter que ler, porque eu não consigo falar, na verdade, do Ricardo e de tudo sem me emocionar, é muito difícil, né? Então, eu prefiro escrever e peço desculpa a vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, que é uma honra para mim e que sempre me emociona muito falar do Ricardo, meu médico, meu marido e pai dos meus filhos, a quem serei grata todos os dias pelo bem que me fez nesses 30 anos de convivência. A humanidade que o Ricardo praticava e acreditava era aquela que amparava o próximo. No caso dele, o próximo, na maioria das vezes, era o seu paciente e os familiares, que dependiam dele para trazer a solução para a doença. Mas ele oferecia mais que uma prática médica para curar a doença. Ele acreditava que a família, o paciente e os médicos envolvidos precisavam estar conectados e que os sintomas da alma não podiam ser desprezados. Humanidades na Saúde, com certeza, nasce dessa prática vivida ao longo dos anos, uma vida dedicada à medicina e ao próximo, e que fez a diferença na vida de muitas pessoas e na minha própria vida. Eu queria falar um pouco sobre isso, fazer a diferença na vida de uma pessoa ou de pessoas. Acredito que é esse o sentido das nossas vidas, e o Ricardo fez isso em toda a sua vida. Fez a diferença como filho, como médico, como marido, como pai, como ser humano. Quando falamos ou escutamos alguém falar do Ricardo hoje, depois da sua morte, geralmente são palavras de gratidão. Como ele nos fez bem, como fez bem a tantos, que legado de vida, fazer o bem. Sei que esse grupo nasceu desse desejo, de levar humanidades ainda mais próximo de quem precisa,
principalmente no meio de uma pandemia como essa, que descentralizou e angustiou a tantos. Nem sempre os nossos ouvidos estão atentos ao que se é falado ao nosso redor. São tantas vozes que às vezes não prestamos atenção nas angústias e necessidades dos que nos cercam. E vocês abrem um canal com o time Humanidades para que essas vozes possam encontrar um lugar de aconchego e esperança. Meu desejo é que eu possa, que o time Humanidades possa, que Humanidades na Saúde possa continuar fazendo a diferença na vida de pessoas, cada um dispondo e manifestando o dom que Deus nos deu. Obrigada a vocês por esse time tão maravilhoso. Obrigada, Ricardo. Querida Denise, muito obrigada. Você sabe o quanto o Ricardo é uma referência para nós. E, de fato, não tem outra palavra para dizer a ele diferente do que essa, do que gratidão por tudo que ele nos ensinou. E que bom que você continua levando o trabalho dele, sabe? E isso para nós faz muita diferença. Muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço vocês. Agora eu gostaria de chamar a querida Dora Garfinkel, que vai conduzir agora o simpósio daqui para frente. Oi, querida, agora a bola está com você. Então, gente, obrigada, adorei ouvir tudo que eu ouvi de vocês, obrigada pela introdução. Ana, emocionante ouvir você. Denise, mais emocionante ainda, estamos todas juntas. Então, bom dia. Eu hoje vou ser a nossa mestre de cerimônias escolhida por todas nós, representando o time. Então, eu sou Dora Gurfinkel, psicóloga, psicanalista, e tenho a alegria de ser uma das integrantes raiz, como a gente gosta de falar desde o início, do time Humanidades, a convite da querida Ana Luísa, a quem eu já de cara estou agradecendo o privilégio da convivência rica, amorosa, intensa, nesses quase últimos 2 anos. A Ana, vocês já devem ter percebido, é uma líder nata e contemporânea, ela tem um estilo de liderança que, assim, é absolutamente encantador. Que prazer estar ao seu lado, Ana Luísa, e das minhas queridas amigas, hoje amigas, depois de tanto tempo. Juntos, desde o início da pandemia, aprendemos que a maneira de trabalhar necessária para aquele momento, de forma urgente e inédita, só poderia se realizar através de um único objetivo, o de colaborar para o bem-estar psíquico daqueles que nos procuravam, naquele momento de desamparo. Contamos, para isso, com o nosso afeto, disponibilidade e flexibilidade. Como nos define a própria Ana, e acabou de nos definir, nós somos uma Babel invertida. Caminhamos também com a certeza de que, mais do que nunca, o que nos ensinou essa pandemia, a gente ia aprender o caminho caminhando. O que nos traz até agora, nesse dia de hoje. Nossa próxima mesa será composta pelos nossos queridos Pedro Duarte e Daniele Grinspan. Pedro Duarte é professor de filosofia da PUC Rio e jovem cientista do nosso estado, da FAPERJ, autor de A Pandemia e o Exílio do Mundo, editado pela Bazar do Tempo. Foi nosso querido e inspirado professor, aliás, continua sendo, ao longo dessa jornada, na qual ele nos ensinou, como dizia a Hannah Arendt, a pensar sem corrimão. Às vezes até sem escada, né, Pedro? Mas, enfim, ele nos apresentou a vários filósofos contemporâneos ou não, especialmente uma querida que a mim inspira sempre, que é a Hannah Arendt. Daniele Grinspan é a próxima e é pesquisadora titular da Fiocruz, com doutorado pela UFRJ, com tese desenvolvida em Paris. É também psicóloga clínica com abordagem psicanalítica ligada à Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e nossa colega atuante no time Humanidades.
Que tenhamos um dia muito produtivo. Passemos a eles agora, com a palavra Pedro, querido, depois a Dani, e aviso a vocês, desde já, que o chat está aberto para perguntas. Nós vamos anotar e vamos, aos poucos, na medida do possível, responder. Pedro, por favor, bem-vindo. Obrigado, Dora. Muito obrigado, Ana Luísa. Bom, antes de mais nada, queria agradecer o convite para falar aqui nesse simpósio, nesse seminário, e como a Dora ressaltou, com tantas pessoas com quem, por incrível que pareça, justamente quando todo mundo tinha que ficar distante, de quem eu acabei próximo nos últimos anos, mesmo que através dessas plataformas online. Então, queria agradecer muito esse convite, poder participar desse contexto, que fiquei sabendo um pouco mais agora como se deu pela introdução da Ana Luísa também. E ainda falando disso, pensei que talvez um bom ponto de partida para esse comentário inicial aqui, das reflexões de vocês, fosse reparar que a maior parte das frases da apresentação da Ana Luísa colocaram os aspectos e as experiências da pandemia no passado. Gramaticalmente, os verbos soavam assim: foi, passamos, aconteceu, e acho que isso é digno de nota. Aparentemente, nessa tão movimentada experiência que desde o início do ano passado nos tomou, da pandemia de Covid-19, nós agora vivemos um momento em que, não sem hesitações, não sem certas dúvidas, mas já colocamos boa parte daquilo que vivemos justamente no pretérito. Isso não garante nada do porvir, mas isso já indica uma mudança na nossa relação com o agora, com o presente. Vivemos um momento da pandemia, nesse sentido, que mesmo que ainda possa ela perdurar, não é mais apenas constituído de medo, ansiedade em relação ao futuro, apreensão, mas é também agora permeado com um pouco mais de esperança, de expectativa de que algo melhor possa nos aguardar. Nesse aspecto, me chamou sempre muito a atenção, e certamente eu já comentei isso com algumas de vocês. Aliás, vou dizer, algumas de vocês, fiquei impressionado com a lista de nomes, quase só há mulheres. É raríssima a presença de nomes quando passou nos créditos. Acho que isso significa alguma coisa, mas me chamou sempre muito a atenção desde o ano passado, em especial na filosofia, que é onde eu atuo prioritariamente, o quanto praticamente todos os maiores pensadores mais conhecidos do nosso cenário contemporâneo, rapidamente, a maior parte deles, se pronunciou sobre a pandemia. Isso foi tão rápido que as primeiras intervenções de filósofos sobre a pandemia foram até de antes da pandemia ser pandemia, antes da Organização Mundial da Saúde ter oficializado a situação de pandemia. Era ainda uma epidemia. Essas primeiras intervenções vieram do filósofo italiano Giorgio Agamben, não por acaso, da Itália, o primeiro país do Ocidente fortemente atingido pela pandemia. Depois de Giorgio Agamben vieram vários outros: Slavoj Žižek, Byung-Chul Han, Bruno Latour, Judith Butler, Paul Preciado, Jacques Rancière. Foi impressionante a quantidade de filósofos que se movimentaram para pensar a pandemia desde o começo do ano passado. Claro que o impacto da pandemia talvez justifique isso, mas também me parece um anseio por parte desses filósofos, com a enorme diferença que há entre eles, de encontrar algum acontecimento que pudesse reabrir as possibilidades de imaginar
o futuro, mesmo que esse acontecimento fosse terrível, drástico, mortífero, como a pandemia. A esse respeito, é muito sintomático, na minha opinião, que a maior parte desses filósofos tenha pensado a pandemia de Covid-19, especialmente a partir da interrogação sobre o que viria depois, o que nos aguardaria após a pandemia. A maior parte deles, portanto, esteve concentrada, em especial, não exatamente no que estava nos acontecendo, mas do que viria posteriormente ao que nos estava acontecendo. Era quase como se, para esses filósofos, e curiosamente, nesse sentido, talvez para boa parte dos filósofos, para a maior parte dos filósofos contemporâneos que muito rapidamente escreveram e se pronunciaram sobre a pandemia, foi como se nós tivéssemos caído. Caído não de uma conexão de internet, mas caído de uma eventual convicção muito bem firmada de que o nosso mundo, a nossa sociedade moderna, ou ia bem, ou se não ia bem, também não havia o que fazer diante disso, porque não poderíamos parar. Quase como se, embora terrível, a pandemia de Covid-19 propiciasse, por que terrível, um despertar, uma autorreflexão crítica sobre o nosso próprio modo de vida. Há uma passagem, por exemplo, de um ensaio do filósofo esloveno Slavoj Žižek, em que ele comenta o quanto as imagens das cidades esvaziadas que circularam, especialmente entre abril, maio, quando no começo da pandemia, eram imagens que propiciavam sentimentos ambíguos. Sem dúvida, de um lado, alguma angústia e apreensão, mas de outro lado, desconfiava Žižek, um pouco de alívio. As ruas, as calçadas das cidades, em geral, lotadas, ocupadas, palco de um frenesi constante em que nós corremos de um lado para o outro, sempre com pressa, sempre a reclamar que falta tempo, apesar de todos os engenhos tecnológicos que nós criamos para que, em tese, poupássemos esse tipo de tempo, engenhos de comunicação e de transporte. Por conta disso, Žižek dizia, essas imagens não deixam de nos propiciar algum tipo de estranho alívio quando elas rondam a nossa mente para além da realidade concreta da pandemia, que é o que as causa. Mas quando nós olhamos, é como se essas ruas tivessem alguma tranquilidade, alguma serenidade que nós praticamente desconhecíamos. Imagens muito pregnantes, porque, de modo geral, as imagens que nós temos em fotografias, em registros, e mesmo guardadas na nossa cabeça, de momentos terríveis da história em relação às cidades, são imagens das guerras, onde as cidades não se encontram esvaziadas, se encontram destruídas. No caso da pandemia, pelo menos a cidade concreta, a cidade de edifícios e ruas, não tinha nenhuma destruição, elas só estavam mais vazias, lentas, calmas, evidentemente, infelizmente, porque as pessoas estavam trancadas em casa. Mas será que esse sentimento que o Slavoj Žižek desconfia que boa parte de nós tivemos, e as imagens foram muitas, porque com os drones era possível ficar filmando sem cessar as ruas e as cidades, sem que ninguém necessariamente tivesse que ir até elas? Será que essas imagens não dizem alguma coisa, se vocês me permitem a corruptela, do mal-estar na civilização contemporânea do século XXI especificamente?
Um outro filósofo, Byung-Chul Han, fez questão de dizer: burnout, exaustos, cansados, não se esqueçam, já estávamos quase todos antes da pandemia. Não por acaso ele é autor de um livro chamado Sociedade do Cansaço. Nesse sentido, aliás, a pandemia talvez tenha inventado menos coisas do que explicitado, intensificado aspectos que já estavam em curso do nosso próprio mundo, da nossa própria sociedade. Cansaço, exaustão, ansiedade, expectativa, desigualdade. Por conta justamente disso, ou seja, de que a pandemia de Covid-19 teria não apenas, e talvez nem em primeiro lugar, trazido uma nova realidade, mas exposto com particular intensidade uma realidade que já estava em curso, marcada por certo mal-estar, é que ela poderia ser também, ao mesmo tempo, uma oportunidade para levarmos mais a fundo a necessidade, talvez até o imperativo, de algum tipo de transformação. Algum tipo de transformação, evidente também, não sei se vocês se lembram disso, porque as memórias dos meses da pandemia são tão intensas quanto fugidias, porque parece que a gente viveu muita coisa em pouco tempo, ou pouca coisa em muito tempo. É sempre uma experiência um tanto quanto paradoxal nesse sentido. Mas havia em algum momento a celebração de que as águas estavam mais limpas, o ar estava mais puro, ou seja, de que a presença humana que polui o meio ambiente e impacta tão decisivamente a ecologia, a ausência dos seres humanos teria sido propícia. Apareciam tartarugas nadando na Baía de Guanabara. Aí, no meio das notícias, apareciam fake news disso também, tá? Falaram que apareceu golfinho nos canais de Veneza. Não apareceu golfinhos nos canais de Veneza, mas havia essa sensação, portanto, de que nós podíamos notar, apesar de tudo, alguns elementos de reavivamento durante a pandemia de um entorno que nos cerca e que nós maltrataríamos de algum modo. O filósofo francês Bruno Latour, cheio de esperanças, talvez o filósofo que mais intensamente chama a atenção para o que nós costumamos nomear de antropoceno, ou seja, aquele momento da história da Terra, no qual os seres humanos passaram a ter um impacto sobre a natureza igual ou maior do que eventos da própria natureza. Ou seja, a época na qual o antropos, o ser humano, ameaça mais do que em qualquer outra a natureza. Bruno Latour, que chama a atenção sobre isso, afirmou: ficou provado que podemos parar. Não tenho certeza que ficou provado, mas entendo perfeitamente por que Bruno Latour escreve que ficou provado que podemos parar ou, pelo menos, desacelerar o modo de produção, o modo de consumo, o modo de circulação que nós adotamos na modernidade capitalista do século XXI. Como se, portanto, a pandemia tivesse nos oferecido, infelizmente, de modo terrível, mas talvez para uma mudança desse porte, dificilmente algo acontecesse sem um impacto assim, tivesse nos oferecido a imagem da necessidade de transformação, como eu dizia antes. Se isso é verdade, entretanto, restaria ainda uma pergunta: como transformar? Não que ninguém tenha modelo ou receita, mas não parece que nós, no século XXI, conseguimos ainda prezar, estimar, endossar, confiar no modo de transformação que foi caro à experiência moderna que nos precedeu desde o século XVIII,
celebrado por filósofos como Kant, Hegel ou Marx, a revolução. A revolução entendida como uma transformação radical, veloz, súbita e violenta. Nunca nos esqueçamos disso. A Dora falou da minha querida autora, pensadora Hannah Arendt. A Hannah Arendt sempre faz questão de lembrar, não há revolução sem violência. Historicamente falando, toda revolução é violenta. E as revoluções que marcaram a época moderna, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Revolução do Haiti, a Revolução dos Escravos, a Revolução Húngara, a Revolução Russa, a Revolução Cubana, eram revoluções por toda parte. As revoluções não parecem mais ser, historicamente, o modo pelo qual nós adotamos a mudança. Por isso, se a pandemia acena com a necessidade, o imperativo de mudanças e transformações, ainda fica em aberto como elas serão feitas, quais os caminhos para que essas mudanças possam ocorrer. Mas, e isso talvez já seja muita coisa, é como se uma espécie de continuidade histórica, de encadeamento de acontecimentos que eram ditos como inevitáveis, ou como diria o Bruno Latour, que não se podia parar de jeito nenhum a locomotiva do progresso, da tecnologia, da economia. É como se, ao menos, esse encadeamento necessário e inequívoco tivesse se tornado algo sobre o qual nós podemos pensar, discutir, questionar novamente. Por isso, o filósofo também italiano como Giorgio Agamben, Franco Bifo Berardi, falou emblematicamente de uma reativação do futuro. Não deixa de ser curioso que, justamente num momento em que nós tivemos que conviver com tantas mortes, com tanta dor, com tanto luto e até com pressão para que não houvesse luto, para que tudo continuasse, seja o momento em que se reativa o futuro. Mas é justamente porque uma tal experiência com a pandemia de Covid-19 lançou uma dúvida, onde antes nós tínhamos uma certeza de que era preciso ir à frente, correr, se possível ainda, mais rápido. Pode ser, então, que a partir de agora, essa ideia de futuro seja, sobretudo, no plural, ideias de futuro, mas que se encontraram reativadas, reanimadas, justamente porque agora o futuro não parece mais ser necessariamente algo que nós já conhecemos e sabemos o que será, mas algo que pode ser ameaçador, mas que é também mais imprevisível e livre. É provável que tenhamos que conviver com mais dúvidas daqui em diante, mas dúvidas talvez possam ser também mais livres e abertas do que certezas. Há um poema do poeta Yehuda Amichai, acho que deve se falar mais ou menos assim, né, que diz assim a esse respeito: do lugar onde sempre estamos certos, nunca brotarão flores na primavera. O lugar onde sempre estamos certos é batido e duro como um pátio. Mas dúvidas e amores esfarelam o mundo como uma toupeira, um arado. E um murmúrio será ouvido no lugar onde havia uma casa destruída. Esse poema, que eu acho extraordinário e me acompanha em vários momentos, parece, a meu ver, dizer algo também do que vivemos agora. Talvez não tenhamos mais tantas certezas, mas também o lugar onde estamos certos é batido e duro como um pátio. Talvez tenhamos que conviver com dúvidas e amores que esfarelam o mundo, mas um murmúrio será ouvido no lugar onde havia uma casa destruída.
Esse murmúrio talvez seja justamente o de um futuro por vir, em aberto, que, achando lugar onde a dor do que vivemos poderá se alojar, nós teremos que, de algum modo, construir e habitar. E para terminar, com uma espécie de quase outro poema, mas que vem do que nós temos talvez de mais precioso no Brasil, que é a canção popular. Gilberto Gil dizia que o Brasil é a civilização da canção. Eu sempre digo isso quando os meus amigos filósofos ficam um pouco lamentando que o Brasil não seja como a Alemanha, a terra dos filósofos. Eu digo, mas é porque a gente é a terra da canção popular. Há uma canção que aparece com Nara Leão e Dominguinhos, até onde eu saiba, e que diz assim: estou chegando de mansinho, cabreiro e analisando tudo, mas sinto que um novo mundo, um novo horizonte está para chegar. Trago uma sacola murcha, sem nada dentro para mostrar, mas trago um coração imenso, cheio de esperança e amor para dar. Venho vindo de tão longe, com os pés cansados de tanto andar, mas sou destemido e forte, e coisa tão pouca não vai me assustar. Sou bastante persistente, não sei o que é medo, não posso parar, o meu plano foi traçado e um novo mundo eu vou começar. Vou parar por aqui. Obrigado, gente. Obrigada, Pedro. Tenho certeza que estamos todos encantados. Não somos só mulheres nesse momento, estamos todos e todas encantados.